Olá, meu nome é Marcos Eduardo e eu faço parte do grupo TCF sobre games e suas utilizações. Boa tarde, eu sou Daniel e faço parte do grupo de TCF de games e suas utilizações. Boa tarde, pessoal, eu sou Adriel Rubens, sou do nono ano A. Boa tarde, eu sou José Gabriel do nono A. Eu vou mostrar a introdução do TCF, eu vou explicar para vocês os que são os games, mostrar a sua definição e após isso eu vou falar um pouquinho das variedades de games e também vou falar um pouquinho sobre as suas classificações. Eu vou passar uma definição de fácil entendimento de todos. Bem, basicamente um jogo eletrônico é todo aquele jogo que utiliza tecnologia de processamento de um computador para que consiga ser jogado, certo? Então é tudo aquilo que um jogador interage através de equipamentos que vai interagir com a telinha e assim ele vai ter uma experiência de um jogo, certo? E uma grande característica dos jogos eletrônicos é que eles podem ser jogados através de qualquer coisa, por exemplo, de um telefone, de um computadorzinho, de um videogame, e pode ser jogado basicamente através de qualquer lugar você consegue jogar um jogo eletrônico. Agora falando um pouquinho sobre a variedade de games, eles apenas são divididos em vários tipos de games, porque como hoje em dia não é tão difícil produzir um game, eles possuem vários temas. Então existem os games que possuem tema de ação, temas de esporte, tema de corrida, tema de drama, são a grande parte dos games. Agora falando sobre a classificação dos games, eles se dividem basicamente em três, que é o entretenimento, a simulação e a aprendizagem. São esses tipos de classificações que os games se dividem. Eu vou falar apenas dos games de entretenimento, porque o nosso TCF ele foi moldado nas utilizações do game de simulação e de aprendizagem. Então não faria sentido eu falar que são esses dois games, porque eu já estaria falando na introdução e acabaria atrapalhando os meus amigos na conclusão do TCF, certo? Então eu apenas vou falar dos games de entretenimento, que são a grande maioria que todo mundo conhece. Os jogos de entretenimento são os que compõem a grande parte do mercado de games hoje em dia. Então, basicamente, todos os jogadores jogam jogos de entretenimento. Geralmente, esses jogos de entretenimento baseiam-se em, basicamente, uma história ou uma competição, que hoje em dia é o que mais faz sucesso, certo? Os jogos de entretenimento com tema de história, eles geralmente fazem missões para você ir avançando na história. Então essas missões servem para isso, que servem como objetivos do game, desbloqueando armas, novas habilidades, até mesmo novos ambientes no próprio game. E os jogos de entretenimento que são baseados em competição são os Battle Royales, basicamente de hoje em dia, que são muito conhecidos. Como por exemplo, vou citar uma aqui que eu acho que todo mundo conhece e conhece alguém que já jogou na vida, que é o famoso Free Fire. Ele é basicamente baseado em uma competição sem fim, que o jogador tem que cair na partida, tem que conseguir o máximo de equipamentos para que consiga combater os inimigos e vencer a partida. O único objetivo desses jogos de competição é vencer. Os jogos de entretenimento mais conhecidos são, por exemplo, o Mario. O único objetivo dele é salvar a princesa. Conta toda aquela história que a princesa foi capturada e você precisa ir passando pelo mapa até completar todas as missões e salvar a princesa, certo? Um também muito conhecido é o GTA, que eu acho que todo mundo aqui já jogou na vida, pelo menos um GTA na vida, é um jogo muito bom. E um também muito conhecido é o Minecraft, que a única opção que você tem é sobreviver. Então você sempre tem que estar conseguindo novos equipamentos, novos materiais, produzindo suas próprias armas, assim você vai sobrevivendo no jogo. Espero que eu tenha conseguido introduzir vocês nesse tema. Eu tentei deixar tudo bem simplificado para as pessoas que não entendem muito sobre o mundo dos games, certo? Agora eu vou deixar vocês com o meu colega Daniel, que vai falar com vocês sobre um assunto um pouquinho polêmico. Tchau! Eu vou falar da influência positiva dos jogos eletrônicos, mas antes eu vou citar a opinião das pessoas sobre os jogos eletrônicos. Bem, os
os jogos sofrem um preconceito, pensamentos negativos. As pessoas acham que os jogadores dos jogos eletrônicos são pessoas desocupadas que não pensam na vida. A partir disso, pessoas, geralmente pessoas mais velhas, criam uma conclusão precipitada sobre os games. Acham que podem deixar os jovens mais violentos, mais lesados. Mas será que os jogos são tão ruins assim? De imediato digo que não. Os jogos não deixam os jovens mais violentos. Vou citar alguns argumentos. Pesquisadores da Universidade de Oxford fizeram uma pesquisa para entender se jovens que jogam jogos violentos são mais agressivos do que os jovens que não os jogam. Foi realizada uma pesquisa com 1.004 jovens britânicos entre 14 e 15 anos, acompanhado por pais ou responsáveis, totalizando 2.008 indivíduos. O estudo usou uma combinação de dados objetivos e subjetivos para medir a agressividade de seus adolescentes. Além disso, pais ou responsáveis também deram informações sobre o comportamento de seus filhos. Não existe nenhuma evidência de que jovens que se envolvem com jogos violentos sejam mais agressivos do que os outros jovens. Agora que vocês já entenderam que os jogos não deixam os jovens mais violentos, vocês sabiam que eles podem desenvolver habilidades? Eu fico por aqui e esse assunto vai ser explicado por José. Tchau. Eu sou José Gabriel, do 9º A, e vou falar dos benefícios jogando games, pois algumas pessoas acham que os jogos são ruins, são isso, aquilo, outro, mas os jogos também trazem benefícios, pois jogando jogos eletrônicos comumente nota-se o desenvolvimento de habilidades, como atenção, memória, criatividade, agilidade, concentração, dentre outras. E um estudo da Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, mostrou que o uso frequente de videogame pode melhorar as habilidades intelectuais e até mesmo sociais das crianças. Os participantes da pesquisa tinham entre 6 e 11 anos, e das 3.191 crianças, as 20% das que afirmavam jogar videogames por mais de 5 horas na semana mostraram quase 2 vezes mais probabilidade de ter maior função intelectual e competência escolar que as demais. E agora eu vou falar da utilização dos games na aprendizagem das crianças, pois alguns games são criados especificamente para a educação. Eles são desenvolvidos por programadores em parceria com pedagogos, psicólogos e professores. E alguns são de uso geral, mas com direcionamento de professores podem trazer benefícios reais de conhecimento, além da diversão. O Ministério da Educação lançou um aplicativo para auxiliar as crianças no processo de alfabetização, o Grafogame. O aplicativo faz parte do programa Tempo de Aprender e deve auxiliar as crianças a assimilar o som, as letras e as sílabas escritas. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou que o aplicativo não visa substituir o professor, mas sim auxiliá-lo. E afirmou que o aplicativo vai ser de graça e que não precisará de internet para acessá-lo. Bom, os simuladores como se diz, né? Um simulador. Ele faz o que tem que fazer na vida real, só que no virtual. Isso que é o bom, feito, dá para dirigir um carro sem bater e morrer, não é? Aí isso é o bom do uso dos simuladores. Eu vou deixar um texto aqui assim, ó. Aqui então é isso que eu tenho a falar sobre o uso dos simuladores. A utilização de games no combate às doenças psicológicas. Bom, galera, eu acho assim que os jogos, eles sim ajudam muito, porque jogos online, por exemplo, eles têm várias pessoas para jogar e você tá lá interagindo com as pessoas. E eu acho que ajuda, né? Eu também vou deixar aqui falando mais sobre a utilização dos games ao combate das doenças psicológicas. Tá aqui, ó. Olha como eu sou um editor. Bom, eu agora vou falar sobre a conclusão. Os jogos não são aquilo que as pessoas pensam, que
vai lá, se o cara jogar um jogo de tiro, vai querer matar os outros. Que acontece uma vez ou outra que essas pessoas, não sei o que tem na cabeça, né, pra sair matando os outros. Que eu não vou matar meu amigo que ele vai morrer e respawnar. Eu não vou fazer isso. Mas os jogos, eles auxiliam no tratamento psicológico, educação, e não são isso que as pessoas pensam dos jogos, entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer e tchau.